Reportagem Silvio Brasil, Lupo Notícias, hoje recebendo aqui nos nossos estúdios a visita do empresário Júlio César Jeremias e também candidato a deputado estadual. Ele está aqui por Santa Rosa, está andando por Santa Rosa e veio nos fazer uma visita a nosso convite, obviamente. Tantos convites, né, Silvio? Muitos. Várias vezes. Várias vezes, né, Silvio? Mas sabe que essa vida agora de político e de empresário não é fácil, né? Não. Nós temos andado em toda a macro-região. Aliás, né, desculpa te interromper, mas vou te interromper. A tua vida já não é fácil sendo empresário, né? Agora, com político, a dificuldade aumenta um pouquinho mais. Tu sabes que já não era fácil. Então, nós temos 4 empresas hoje bem consolidadas na região. Nós trabalhamos para mais de 200 municípios do estado, já chegamos a trabalhar para 396 municípios, então você sabe que o Rio Grande do Sul ele tem 496 municípios, então nós trabalhamos para 2/3 dos municípios do Rio Grande, então não é fácil a corrida, mas eu te digo que só consegue chegar aquele que faz, aquele que corre atrás, aquele que acorda cedo, aquele que não tem medo de trabalhar, aquele que pode chegar tarde porque trabalhou o dia inteiro, enfim, eu acho que tudo é muito gratificante quando você olha para trás e você deixa um legado. Aquele que labuta, né? Tem os que são formiga e tem os que são cigarra, né? É mais ou menos assim. E o problema, às vezes, a cigarra vê a coisa meio difícil. Eu sou 6 da manhã até 2 da manhã, tá bom o horário? 6 da manhã, 2 da manhã. Tá vendo só? É isso aí. Na verdade, você como repórter é 24 horas, vamos ser bem exato, né? 25, 26. 26 horas, né? Não tem, isso aí, né? Bom, o Júlio Jeremias, ele está acompanhado aqui do pai dele, o seu Henrique, né? Que está... Teu pai está te acompanhando aí nessa caminhada? Sim, meu pai, nós somos catarinenses. Hoje eu já sou gaúcho, meus filhos nasceram. Você é catarinense de onde? Imaruí, Santa. De Imaruí? Imaruí. Município vizinho a Palhoça? Próximo a Palhoça. Próximo a Palhoça. Te digo que é a pequena joia do sul catarinense, né? E de Imaruí para o Rio Grande do Sul. Então... Eu sou de Florianópolis. Sou de Florianópolis. Manazinho, né? Não. Não é Manazinho. Tem gente que aceita, né? Não, Manazinho está no pejorativo. Então tá bom. Eu sou de Imaruí, que inclusive é a terra de Pedro Raimundo. Pedro Raimundo, que levou a música da gaúcha, a nossa tradição, para todo o Brasil, não só no Rio Grande. Então ele foi um prepulsor da música gaúcha para os gaúchos e também para o Brasil. E mais ainda, sou da terra de Anita Garibaldi. Então tu imagina que legado que eu trago de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul, sendo a terra de Anita Garibaldi, é uma guerreira que defendeu o Rio Grande. Então eu sou da terra dessa heroína, que nós tanto nos orgulhamos, e não diferente do Pedro Raimundo, que tem uma história, que levou a tradição gaúcha, que é isso que nós queremos, né? Tanto na parte empresa, quanto parte política, e olhar para frente é aquilo que nós queremos deixar. Não é simplesmente estar por estar, vir por vir, não, você tem que saber o que você quer fazer, onde você quer chegar, as pessoas e a contribuição que você quer fazer para a tua cidade e para o teu estado. Eu te digo, Silvio, que na nossa vida, quanto empresário, quanto pessoa, quanto ser humano, nós já fizemos a política no dia a dia. Nós já auxiliamos, nós já ajudamos, nós fizemos isso da melhor forma possível. Então, eu acho que a questão política já está dentro de nós. Você faz política no teu dia a dia. Quando você dá um emprego para um colaborador, você está fazendo política. Quando você faz um trabalho bem feito, que você vai para os teus clientes, para as entidades que você presta serviço, você está fazendo a política. Então, o entrar na política, hoje, ser político, é mais uma forma de continuar ajudando a comunidade e ajudando a nossa população, o nosso estado, a nossa macro-região, de uma forma diferente. Porque, quanto empresário, você ajuda de uma forma, questão até financeira, com apoio às entidades, com apoio aos hospitais, mas quando você está político, você consegue ajudar com muito mais clareza e firmeza. De que forma? Transformando as leis, aprovando as leis, que venham ao encontro da necessidade do nosso povo e da nossa população. Quais municípios você já visitou com essa tua proposta e quais são as propostas que você pretende defender como candidato pelo PSD a deputado estadual? Bom, em primeiro lugar, eu tenho uma dobradinha com o deputado Derlei, né? O grande ídolo do Grêmio,
até eu te digo mais também dos colorados, porque tem muito colorado que adora ele como jogador, né? Depois que deixa ser jogador, é do esporte, né? Do esporte. Então ele representa muito bem essa lacuna que é dentro do esporte. E hoje eu te digo que o Derlei não é mais um ídolo do esporte, do Grêmio, mas ele é um ídolo da política, por tudo que ele tem feito pela nossa região, macro-região. Tá? Silvio, há 2 anos eu tenho acompanhado o Derlei. Eu quando fui colocado como presidente municipal do PSD em Juí, nós conseguimos em 6 meses transformar o partido. Nós saímos de 1.100 votos, uma eleição anterior, municipal, para 7.300 votos. Você está falando de 2020 para 2024? De 2020 para 2024, que eu não fazia parte, né? Então, nós conseguimos colocar 3 vereadores. E com isso, na verdade, nós começamos a visitar toda a nossa macro-região. Panambi, nós conseguimos fazer o prefeito Panambi. De Alegria, nós conseguimos, Fábio, um abraço a ti, Fábio, né? O prefeito de Alegria, como tantos outros vereadores em toda a nossa região. Então, esse trabalho que nós fizemos despertou no próprio Derlei, no seu Walter Reck, que foi prefeito por 13 mandatos e uma de vice-prefeito lá em Cristiumal, que o povo adora, ele quer volta, Walter, é mais ou menos isso que eu escuto, né? Porque ele foi fundamental para esse município no tempo que ele passou por lá. Então eu tenho visto em toda a nossa macro-região, juntamente com o Derlei, apoiando ele, andando por aí, a necessidade, tá? Então hoje, toda essa região, ela gira em torno de 170 municípios, um pouco mais, talvez um pouco menos, né? Que pega a Muplan, a Muceleiro, Noroeste Colonial, Grande Santa Rosa e as Missões. Então, eu te digo que hoje nós já visitamos mais de 170 municípios, tá? E temos lideranças hoje em mais de 50 municípios, isso já consolidado, e também pegamos aí toda a parte, vamos um pouquinho mais para baixo, toda a parte de Tupã-Siretã, Santa Maria, pega a fronteira sul, pega Carazinho, Passo Fundo, nós temos toda a grande Porto Alegre, então tu vê que é um trabalho que nós já temos feito há mais de 2 anos. Eu te digo que, como eu te falei no início, hoje eu trabalho em mais de 200 municípios, já trabalhei em mais de 300 municípios do estado. De que forma? Com as minhas empresas, mas também auxiliando, ajudando as pessoas que precisam e que aparecem no meio do nosso caminho. Bom, você já esteve em muitos municípios e você, como empresário, obviamente você tem aquele olho clínico, né, de saber quais são as necessidades. Você falou necessidades, são muitas as necessidades que existem no estado, né? Por exemplo, vou citar aqui, depois você pode fazer as tuas colocações aí. Por exemplo, nosso cenário aqui atrás é um cenário rústico, natural, rural. Esse é o cenário rústico, natural, rural, que faz uma homenagem aqui aos produtores rurais aqui das regiões Missões e Noroeste, com o milho, com o trigo, com o butiá, que é lá da região de Giruá, né? Daqui a pouco vai entrar o trigo aqui também, que não tem ainda, enfim. Como você vê a situação dessa área, desse segmento aqui no estado do Rio Grande do Sul? Você, como empresário, vai em vários municípios, você passa por quilômetros e quilômetros de propriedades que são agricultura. Eu digo que o agro hoje, ele está passando por uma dificuldade muito grande. Mas o grande agro, ele tem um pouco mais de facilidade. Agora, quando nós falamos em agricultura familiar, o pequeno agricultor, aquele que tem um pedaço de terra, de chão, talvez para sua sobrevivência, ou que tira dali a sobrevivência para sua família, fazendo uma pequena agricultura, então esse sim é o que nós temos que olhar. Porque uma coisa é o grande agro, outra coisa é a agricultura familiar. A agricultura familiar. Pela família. Eu te digo que um dos grandes lemas da nossa campanha é justamente a parte da agricultura familiar. Porque nós precisamos do grande, o grande movimenta o país, movimenta o Rio Grande, hoje o agro tem que ser olhado pelos políticos, pelos seus governantes, de uma forma diferente. O agro, ele impulsiona o nosso país, não somente o Rio Grande. Então, quando nós olharmos para o agro, nós temos que olhar macro, mas nós não podemos esquecer o micro. A família que ali produz, que tira o seu sustento, que tem os seus filhos que precisam trabalhar para ajudar seu pai, sua mãe. E aí, esse é o que nós vamos trabalhar.
nos municípios que nós temos visitados. Mas aí vamos um pouco mais longe. Para que essa família consiga manter essa pequena área, para que consiga manter o seu gado de leiteiro com 15, 20, 30 vacas, a sua criação de gado, o seu pequeno plantio, nós precisamos fazer com que seus filhos também fiquem na terra, que é um outro problema que nós temos, porque o que acontece, Silvio, o grande empresário hoje, ele está nas grandes, nos grandes centros. Por que o empresário viria hoje colocar aqui em toda essa nossa região fronteiriça? Vamos citar uma cidade, Barra de Guarita. Por que uma empresa que está bem situada lá em Caxias do Sul, está situada em Canoas, na Grande Porto Alegre, tendo o aeroporto, tendo uma BR-101, tendo uma 116 que passa na frente da sua indústria, empresa, por que ela viria colocar uma empresa num Barra do Guarita? Não tem fundamento. Se o imposto que eu pago lá é o mesmo que eu pago aqui. Enquanto nós falamos em fortalecimento da nossa região, nós temos que pensar o quê? Na juventude. Nós temos que pensar na educação, a qualificação dos nossos filhos para que eles fiquem na nossa região. Então, eu quero sim ter uma política diferenciada, trabalhar por desenvolvimento regional. Olha só, trabalhar por desenvolvimento regional, fazendo algum tipo de política ou criando fundos para que as empresas possam se instalar em nossa macro-região e automaticamente, quando elas virem para cá, nós temos ensino profissionalizante em tempo integral, que isso é fundamental, porque ela vai acabar trabalhando em uma indústria, em uma empresa de grande porte que se instala na nossa região, com os benefícios de fundos que nós podemos criar, porque hoje não é permitido eu ter um imposto lá em Porto Alegre e ter outro imposto aqui, que eu acho que poderia, porque digamos, a cada 100 quilômetros de distância da capital ou do grande centro industrial, eu poderia ter uma diferenciação de imposto para que essa empresa saia de lá e venha para cá. Mas como isso não é permitido por lei, nós temos que criar algum fundo de desenvolvimento. E automaticamente, quando eu crio um fundo de desenvolvimento, eu trago empresas, eu começo a deixar o filho do agricultor na sua terra, eu faço com que ele comece a se educar, eu faço com que ele automaticamente continue ajudando seu pai, a sua mãe, a sua família no seu pedacinho de terra. E é isso que nós pensamos. Bom, a tua fala ela é muito promissora naquilo que as pessoas esperam de alguém que esteja na política. Você é novo, né? Isso te dá realmente uma grande margem de credibilidade, porque você ainda não é um político testado pela população. Você não teve cargo nenhum ainda na política, mas agora está se propondo a candidato a deputado estadual, que vai chamar muita atenção das pessoas. Como você analisa hoje, você citou aí agroindústrias, você citou a questão de emprego, a questão da economia, a questão também de atração de fundos, mas como você analisa hoje outras áreas, porque a tua área é área empresarial, você é um empresário, você vai sempre fomentar o desenvolvimento da região através de empresas, através de fomentação de empregos e valorização também das pessoas, enfim. Mas saindo um pouco da tua área específica, de especialidades que você tem como empresário, indo, por exemplo, para a questão social. Você como empresário, você viajou muito, você viu também a questão social. Qual é a análise que você faz da questão social, tá? E também das questões que envolvem, por exemplo, as atipicidades nos municípios, as crianças e pessoas atípicas, os autistas, o síndrome de Down, os deficientes físicos, deficiente visual, deficiente auditivo. Qual é a análise que você faz e que você vai, como candidato, defender aí nas suas propostas? Como nós falamos aqui, eu não tenho como tratar uma região desigual da mesma forma que eu trato uma região igual. Quando eu falo que nós temos que tratar a região fronteiriça a nível empresarial com fundo participativo para apoio a essas empresas virem para cá, não é diferente das pessoas. Eu não tenho como tratar um filho especial, graças a Deus eu tenho os dois, José Henrique, a Maria Júlia, um beijo, a minha família, a Grace Kelly,
que está comigo ao meu lado. Então a família é a base de tudo. Então não tenho como eu tratar um filho especial da mesma forma um filho perfeito, né? Por que, Silvio? Porque ele tem que ter um olhar diferente. E nós temos que ter esse olhar diferente para as entidades que ali estão os apoiando. E tu lembras bem, o próprio deputado Derlei, federal, um olhar diferente que ele tem, porque ele se criou dentro de uma APAI, em Criciúmal. A mãe dele fazia parte, era gestora, então ele se criou ali. Então ele tem um olhar muito diferenciado para a PAI. Quando nós viemos trazer uma emenda parlamentar para a PADA, tu lembras? Aquilo nos emocionou. E cada entrega que eu fiz à PAI, à PADA, a um hospital, alguma entidade que precisava, sabe, aquilo me comovia muito. Então quando nós tratamos de educação, quando nós tratamos de agricultura, quando nós tratamos de empreendedorismo, que vem da minha área, e aí está falando alguém que conhece na carne aquilo que nós passamos, quando o empresário, quando o empreendedor, quanto as pessoas que nós colocamos dentro da empresa, colaboradores para trabalhar, que a gente sabe o dia a dia, quando sai de casa, vem para o emprego, sai do emprego, volta para sua casa, com a sua família esperando que bom, pai, que bom que você trouxe hoje o pão para nós comermos. É isso que eu sinto na carne. Então você está falando de alguém que conhece. Não sou político, estou entrando hoje na política, mas com uma diferença: conhecedor de causa dos dois lados. Porque isso que tu estás me perguntando, eu senti na carne há 2 anos. Claro que nós já fazíamos alguma ajuda, né? Prestávamos alguma assistência, mas não da forma que nós temos prestado nesses 2 anos, junto ao deputado federal Derlei de Deus. Então, eu tenho certeza que assim, as pessoas que cuidam dessas pessoas especiais, ela tem que ter um olhar diferenciado. As entidades que cuidam têm que ser fortalecidas com políticas públicas, porque a partir dessa política pública é que nós vamos melhorar a vida de cada um e cada uma cidadã que tem, que é especial no nosso meio. Muito bem, gente. Estou conversando aqui com o Júlio Jeremias, candidato a deputado estadual pelo PSD no Rio Grande do Sul e também empresário que está fazendo aqui uma visita pela cidade de Santa Rosa. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre o Júlio Jeremias. Geralmente essa pergunta a gente faz no começo, mas resolvi deixar para o final para poder as pessoas, né, realmente saberem quem é, como age o Júlio Jeremias, porque você teve um apoio desde o início, né, quando nós começamos a cobrir as intenções políticas para essas eleições que ocorrem agora em outubro. Percebemos que a tua família estava sempre muito junto, né? Tanto que meu pai está me acompanhando. Meu pai veio de Santa Catarina, de Maruí. No dia 2 eu fui buscá-lo, né? Ele mora em Maruí, ele e minha mãe. E ele disse: filho, eu vou te ajudar na campanha. Nós sempre fomos muito unidos, né? Eu, claro, com meu olhar visionário, saí cedo de casa, fui para Joinville, morei 20 anos em Joinville, também tive empresas em Joinville, aí de lá eu vim para o Rio Grande do Sul, então... Muito mareco com repolho? Muito mareco com um repolho roxo. E asmen. E joelho de porco, meu Deus do céu, que coisa fantástica, né? Então eu digo que o Júlio Jeremias é essa pessoa que você conheceu há quase 2 anos, Silvio, que se dedica principalmente à sua família, tá? Primeiro a família, primeiro Deus, né? Tá lá em cima, que é o nosso criador, protetor. Então eu trago sempre comigo, né, Silvio? Tu não vai me ver jamais sem um rosário na mão. Sem um rosário na mão. Sabe há quantos anos tem esse rosário no meu bolso? Não faço ideia. Mas deve ter o quê? Uns 30 anos. Há mais de 30 anos. Porque eu acredito... Ele nunca falou disso pra mim, não. Você me perguntou agora, então assim, é o Júlio religioso, é o Júlio que tem a fé, porque eu digo que a fé move montanhas. Então, falando um pouquinho do Júlio, o Júlio empresário, que saiu cedo de casa, mas que meu pai sempre me ajudou. A base de todo e qualquer ser humano é a família. Se você está bem dentro de casa, automaticamente você vai estar bem fora. Então, o Júlio família, todo dia que eu acordo, dou um beijo na minha esposa, que Deus abençoe teu dia, vou no quarto, dou um beijo nos meus 2 filhos, Maria Júlia, um beijo, pai te ama, faz sinal da cruz, José Henrique, pai te ama, faz sinal da cruz. Isso é ser família. E aí sim, eu estou preparado para o dia a dia.
para enfrentar o que nós enfrentamos todos os dias, as dificuldades com o comércio, a dificuldade com as empresas, dificuldades com os negócios, a questão de impostos que esse país não aguenta mais. Agora eu estava vindo, né, eu sou presidente do Clube Aquático Tiaraju, lá em Juí, o maior clube de Juí, tá com piscina térmica, academia, uma coisa fantástica, temos mais de 1.100 sócios, então veio que a partir de janeiro do ano que vem, vai ser colocado impostos, vão cobrar impostos os clubes de serviço. Não tem fundamento, mas tudo bem, não é uma questão para ser discutida agora. Então, o Júlio pai, o Júlio amigo, o Júlio empreendedor, que acorda às 6 da manhã e vai dormir meia-noite, né? Não diferente de ti, Silvio, sabe? O Júlio guerreiro, que vem no seu dia a dia trabalhando pela nossa comunidade e pelo nosso Rio Grande. Esse é o Júlio. Sabe? O Júlio que é técnico em edificações, o Júlio que é administrador de empresas, o Júlio que está fazendo a faculdade de políticas públicas, esse é o Júlio. O Júlio que cada dia acredita mais na nossa população. O Júlio que acorda de manhã, olha para o horizonte e diz: qual o benefício que eu posso fazer hoje para os meus colaboradores, para os meus clientes, para a nossa comunidade e macro-região? Esse é o Júlio. O Júlio que tem no coração, como tu viu várias vezes, quando nós vamos entregar uma emenda parlamentar, que chora. Chora por quê? Porque vê a necessidade daquelas crianças e tão bem, Silvio, que faz aquele pouco que a gente dá de ajuda, o quanto ele é importante e vai fazer a diferença na vida dessas pessoas. Muito bem, para encerrar, a pergunta-chave que eu tenho que fazer ao empresário e candidato Júlio César Jeremias. Júlio Jeremias, né, conhecido no meio empresarial e comunitário também, e regional e estadual. Você é um candidato novo, um Sim. empresário bem-sucedido, como falei anteriormente, é um candidato que está se propondo a trabalhar para as pessoas, pelas pessoas e com as pessoas. Parece uma frase clichê, mas não é. Como você vai se apresentar como sendo um candidato novo diante de tantos nomes já tarimbados que tem por aí e que a população anseia conhecer pessoas novas? Como você se apresenta para essas pessoas? Eu me apresento sendo exatamente quem eu sou, Silvio. Trabalhando pela comunidade, pela nossa macro-região, pelo estado do Rio Grande do Sul, da forma que eu já tenho feito. Eu me apresento olhando para os empresários de dentro da forma que alguém conhece, porque eu também sou empresário. Olhando para o agro, da forma que eu vi meu pai crescer sendo agro, meu avô. Então, por isso que eu sei o quanto é importante a agricultura familiar. Eu vou me apresentar com a educação das pessoas que precisam se especializar, se fortalecer, se educar, para que possam ter um emprego melhor na sua região e que fiquem na sua região. Então, o meu lema vai ser agricultura familiar, não esquecendo dos grandes, ensino técnico em expediente em 2 turnos, e o fortalecimento de políticas públicas para que nós possamos criar um fundo que venha ajudar as empresas que queiram se instalar na nossa macro-região. A Muceleiro, a Muplan, Noroeste Colonial, Grande Santa Rosa e Missões. Vocês podem ter certeza que aquilo que eu já faço hoje, eu vou continuar fazendo. E com muito mais fervor. Porque aí sim, nós vamos ter a caneta na mão para dizer: agora eu sou um de vocês. Eu sou alguém que pode representá-los da forma que o deputado federal representa hoje, e é o que nós queremos fazer junto com ele, da lei de Deus, representá-los na Assembleia Legislativa e dizer: agora essa comunidade pode sim contar com alguém com a cabeça pronta, feita, que entende toda essa dificuldade que nós passamos em nossa macro-região. Muito bem, eu quero aqui, antes de encerrar com o candidato e empresário Júlio César Jeremias,
dizer que o Lupa Notícias ele coloca à disposição nossas plataformas para qualquer candidato que deseje conceder uma entrevista de forma muito democrática. Convidamos, hoje ele veio nos visitar, da mesma forma como já convidamos outros, e que se tiverem à disposição, se dispuserem a conversar com a nossa reportagem, terão o mesmo espaço que o candidato Júlio Jeremias está tendo agora. Muito obrigado pela sua presença aqui, por ter vindo ao nosso estúdio, obrigado mesmo. Eu te desejo boa sorte, tá? Boa sorte, que é o que a gente tem que desejar para as pessoas que têm o bem no coração, é boa sorte. Então, boa sorte para você e que você consiga ter aí o carinho de várias pessoas numa campanha que vai começar agora dia 16. Dia 16, eu digo que a partir de 16 vocês vão me conhecer melhor. Mas liguem meu telefone, mandem mensagem para o Silvio está autorizado a dar o meu telefone, as minhas redes sociais, para que você conheça um pouco mais o Júlio Jeremias. Nós temos candidato, não sei com quantos mandatos já, Silvio, que nós não vimos movimento dele, qual o que ele trouxe de benefício para a nossa macro-região. Qual é a lei que ele aprovou que venha beneficiar a nossa macro-região? Nós temos bons candidatos, nós temos boas pessoas lá no Legislativo, mas eu quero dizer para vocês que alguém que veio do agro lá na sua infância, alguém que batalhou para poder estudar um pouco, alguém que está vivendo na carne as dificuldades do meio empresarial, com essa quantidade de imposto, com o sofrimento que a gente tem, ver os nossos funcionários muitas vezes reclamando que mal deu para pagar água, a luz, porque tudo subiu demais. Você vai conhecer o Júlio Jeremias a partir do dia 16. Então, me procurem, vamos conversar, e eu não tenho dúvida que eu vou representar muito bem toda a nossa macro-região. Conversamos com Júlio Jeremias, candidato a deputado estadual pelo PSD aqui no estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela sua participação. Lembrando mais uma vez que o site Lupa Notícias, a reportagem Silvio Brasil e todas as nossas plataformas está à disposição. Eleições 2026. Lupa Notícias e reportagem Silvio Brasil, uma comunidade de informações.